A gente tem aí primeiro a arte do Vitor Mendes, o zagueiro que pertence ao Atlético Mineiro, estava no Juventude, fez essa última temporada pelo Juventude, foi anunciado, chega por empréstimo ao Fluminense e também temos uma entrevista dele rapidinha falando sobre essa sensação de vestir a camisa tricolor. Vamos ouvir o Vitor Mendes, novo reforço do Flu. Fala, torcida tricolor, aqui é o Vitor Mendes, estou chegando para reforçar esse time de guerreiro. Tamo junto 2023. Ô, Vitor Mendes, gostei do bigodinho, meu chapa. Entrou pra moda, né? Vitor Mendes, acho que é mais um jogador que chega ali pra compor, né? Você já tem uma zaga consolidada. Ele no ano passado, assim como o time todo do Juventude, não foi tão bem, né? Até porque estava uma bagunça, então até injusto julgar ele pela última temporada. Mas na penúltima temporada, quando ele também defendeu o Juventude por empréstimo, pertencendo ao Galo também, ele foi muito bem. E ele tem características que se encaixam no jogo do Fernando Diniz. É um zagueiro que sabe sair jogando com a bola, joga mais pelo lado direito, então deve ser um reserva para o Nino, que joga mais por aquele lado, e chega, como você disse, para compor o elenco. É uma das peças aí, o Fluminense, que está perdendo o David Duarte. Então, uma reposição ao David Duarte, renovou com o David Braz, mantém ali o David Braz, então o Nino, o Manuel, e traz o Vitor Mendes para o lugar do David Duarte. Ô, Thiago, você acha que o Vitor, se ele começar bem, se começar a ter mais destaque, ele pode ali brigar, talvez com o Manuel? Porque o Nino eu acho difícil sair desse Só time, se ele mudar de lado, né? Se ele passar a jogar pelo lado esquerdo. Porque, assim, competir com o Nino hoje, o Nino já é um ídolo da torcida do Fluminense, é um cara que tem lastro, campeão olímpico, mercado europeu, a menos que o Nino seja vendido no decorrer da temporada. Fala-se muito que o Fenerbahçe do Jorge Jesus quer ele já há bastante tempo. Então, assim, eu não acho que seja para o momento, pelo menos não vi nada de mercado ou de especulação em relação ao Nino. Eu acho que ele vem para ser banco do Nino, ele tem lastro para crescer ainda, eu acho que é uma oportunidade para ele também, tá chegando no Fluminense, vai ter companheiros ali que estão consolidados na carreira, então acho que vai ser bom para o Vitor, vai ser bom para o Fluminense, e como o Dorileu disse, o David Duarte saindo também abre esse espaço no elenco, né? Eu acho interessante o que o Diniz e a diretoria do Fluminense vem fazendo nesse início. Talvez esse início de contratações, né, para aquecer um pouco mais, é o mais importante para mim. É você formar um elenco forte ao longo da temporada. A gente viu que o Fluminense sofreu com isso. Eu ia falar justamente sobre isso, quando se perguntou sobre titularidade. Ele vai acabar sendo titular muitas vezes, talvez não por opção do Fernando Diniz, em detrimento do Manuel e do Nino, mas por conta da sequência de jogos mesmo. O Nino não vai jogar todas as partidas, nem o Manuel. Lesões, suspensões, o Fluminense tem Libertadores para disputar, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. A gente espera que não, mas caso caia da Libertadores, pode acabar caindo para uma Sul-Americana. Então é importante ter elenco e o Fluminense eu acho que está se calçando bem nesse sentido. Assim, não só serve para o Vitor e para os outros aí que a gente vai mostrar também. E você falou justamente isso. O Vitor Eudes, que é o xará do Vitor Mendes, ele também foi anunciado, também temos a arte dele aí para mostrar para vocês. Chega numa situação até semelhante. Muito parecido. Porque o Marco Felipe vai para o Bahia, e aí você só tem o Pedro Rangel, que é um garoto de 22 anos, já é considerado uma das promessas desse Fluminense, mas ele chega talvez para ser o segundo ou terceiro goleiro. Também é muito jovem, eu acho que ele vem para ser o segundo goleiro. O Muriel já não... A torcida tem uma questão com o Muriel, né? Eu acho que ele chega para ser o segundo goleiro, justamente no lugar do Marcos Felipe. Lembrando que o Marcos Felipe começou bem a última temporada, até brigava com o Fábio. Depois o Fábio consolidou, depois de um tempo. Agora, uma curiosidade é que o Vitor Eudes, ele já teve uma proximidade com o Fábio, porque o Fábio jogava no Cruzeiro e ele é revelação do Cruzeiro. Então eles tiveram esse primeiro contato no início da carreira do Eudes ainda, depois ele vai para a Europa, mas tem a fama de pegador de pênalti, inclusive 1,96 m. Seria o novo Diego Alves agora, então. Eu não sei se eu... Aí vou deixar na tua boca, ele vai ficar comparando, depois vão cobrar, então não sei. Vai que o rendimento não seja tão alto assim. Mas o Vitor Eudes, ele chega, como você disse, para repor o Marcos Felipe, mas foi isso que você falou. Tem muita gente que diz até que o Pedro Rangel vai ser o segundo goleiro do Fluminense. O GV falou dele aqui outro dia, ele é muito bem visto internamente, é mais uma promessa, assim como o Marcelo Pitaluga, lembra dele? Foi vendido pro Liverpool. É mais uma promessa de Xerém. Então, assim, eu acho que o Vitor Eudes vai ter que brigar por essa segunda posição. O Fábio também já não está mais novo, né? Há bastante tempo, aliás, mas deve perder algumas partidas ali durante a temporada. E o Vitor Eudes vai ter que disputar essa segunda vaga com o Pedro Rangel. Mas é mais uma ocasião que o Fluminense chega para repor. E assim, você disse que ele já trabalhou com o Fábio, pode ter rolado aquela conversinha aí, Fábio. O moleque é bom mesmo? Exato. Pode trazer, é bom de grupo, vai contribuir aqui com a gente. Então beleza, então até uma boa pergunta pro Mário. Você consultou? Trabalhou com o Fred também. Fred, justamente. Também. E agora o Fred também tem a questão de ser funcionário do clube, de ser executivo. Pode ter dado também essa... O pitaco, né? O pitaco do Fred. E é engraçado porque, assim,
O Rangel tem 22, ele chega com 24 anos. E aí você tem o Fábio, que já está... 41, não é? 41. Então, assim, inclusive, existe um boato, eu não consegui confirmar isso, de que o Pedro Rangel já teria se tornado o segundo goleiro do Fluminense, o que fez o Marcos Felipe sair para o Bahia. Mas são reforços. Eu acho que é muito bem-vindo, principalmente nesse momento que você está perdendo um jogador e, ao mesmo tempo, por outro lado, você está trazendo... É um movimento natural, né? É um movimento natural. E, por último, mas talvez até mais importante do que os outros reforços, é o Lima, meio-campista, que veio do Ceará. Como o Dorleu disse no início, não fez uma... O que você está rindo? Nada, não. O Fluminense inverteu É o meia. Lima. Mas explica. Por que o Fluminense não colocou o Lima, o novo reforço meia? Explica bem, É o contrário aí, me diz você. Lê Não. mais alta pra gente aí. Eu tô pedindo pra vocês. Ah, tá bom. Então, o Fluminense até fez uma brincadeira pra tentar sair por cima, que ele botou o zagueiro Lima, de 1995, 97, campeão daquela geração do gol de barriga, pra anunciar. E até fez a brincadeira e botou Lima Zag. Já que tu falou, vamos colocar esse vídeo pra ilustrar e na volta você completa. Vamos lá. Aí ele. Galera tricolor, aqui é o Lima, campeão de 95. Tenho novidade para vocês. Quero dar boas-vindas ao meu xará Lima. Fala, meu xará, muito obrigado aí pelas boas-vindas, né? Muito feliz, motivado aí vestindo essa camisa, né? Espero dar muitas alegrias. E vamos, Flusão. Lima, que Deus te abençoe e que você seja feliz como eu fui feliz no Flusão. Forte abraço. Então, muito bacana, né? Legal você chamar. resgatar um cara com o mesmo nome, que foi tão importante. Mas a pergunta Eu consigo explicar. Tá aí o Lima ao lado do Mário Bittencourt. É o Meia Lima ou o Lima traço... É o Meia Lima, só que o que acontece? Tem um fantasy game que a gente joga, e aí ele é muito popular, principalmente entre os jovens, nas redes sociais, sobre futebol, né? E aí ele sempre bota o nome do jogador e a posição em qual ele joga bem ao lado. E normalmente aquela Abreviação, né? É, abreviação. 3 letras, né? Exato, 3 Zag, Mei, Ata. Então explica pra gente como é que Aí vai quando ficar. coloca o Lima, que é meio campista, fica Lima de um lado e bem ao lado da palavra Lima fica o Mei. Aí quando junta tudo, dá uma loucura. Fica qual, né? Dorleu? Como é que fica? Não sei direito, mas fica uma coisa estranha. Aí a galera leva pra brincadeira. Mas é só isso, Flávio. É só bobeirinha. Entendi. É só uma brincadeirinha, né? Não tem nada de futebol, não. É só Mas é porque acho que o pessoal ia querer entender como é que fica, né? Pois é. Eu Fala acho aí, que cara. Você poderia... É o Lima meia do Fluminense. Pronto. É isso que vocês querem ver. Muito obrigado por você ter explicado para o nosso público. Obrigado. Isso é extremamente importante para a galera saber. Extremamente relevante. Absolutamente. Eu acho que é isso que a gente quer saber. Fundamental. É fundamental. Mas brincadeiras à parte, eu acho que o Fluminense acerta muito. Desse pacote aí é o nome que mais me anima. E assim, ele tem algumas coisas em comum com o Vitor Mendes. Porque ele estava um time que foi rebaixado, assim como o Juventude, o Ceará também caiu. E o Lima, apesar de ele ter feito uma boa temporada em 2022, o ano dele mesmo foi em 2021. Isso. Ele gastou a bola e assim, já não estava mais vivendo o auge no Ceará, mas eu acho que é um jogador que está numa idade boa ainda, que pode contribuir bastante para o Fluminense. Num primeiro momento, pensando em elenco, mas se fosse para apostar desses 3 nomes aí, quem mais tem chances de virar um titular, eu apostaria no Lima. E aí, Thiago, acho que é muito interessante esse movimento da diretoria do Fluminense de ir até o Ceará, que caiu para a segunda divisão, e automaticamente tem os seus jogadores, os seus produtos desvalorizados. O Fernando Sobral, que era um cara muito comentado, foi para o Cuiabá. Tem o Vina lá. Tem o Vina Foi que- sondado no Vasco, Botafogo. no Então, Botafogo. assim, é um cara que eu acho que é uma oportunidade, a famosa oportunidade de Exato. mercado, né? Ele não seria vendido, negociado, se o Ceará permanecesse na Série A. O Lima é um jogador bom, é um jogador ótimo pro elenco. Talvez não seja o titular nesse primeiro momento, mas eu acho que ele briga por vaga no decorrer da temporada. Como a gente disse, temporada longa, muitos campeonatos. Em alguns momentos o Lima vai ser titular do Fluminense. Acho que é bom pro Lima também. Esse elenco do Fluminense é muito mais competitivo do que era o do Ceará, com todo respeito ao Ceará, mas o elenco do Fluminense hoje é muito mais forte. É bom pro Lima porque é uma ascensão na carreira, e é bom pro Fluminense ter um jogador como o Lima
que vai sentar no banco de reservas e que vai representar quando entrar em campo. E lembrando que o Fluminense, até esses 3, já tinha oficializado o Guga também, né? Isso. Lateral direito, que chega para brigar com o Samuel. Então hoje, com os reforços já anunciados, aí tem outros jogadores especulados, Keno, por exemplo, mas vamos focar em quem já foi anunciado. São 4 jogadores. E o Fluminense perdeu quem? O Fluminense não perdeu. Da espinha dorsal não perdeu ninguém. André renovou, o Arias que tá nessa... O Nino. Nino permanece, André permanece, Arias que ainda não se decidiu, mas deve continuar, Sim. e o Cano permanece, e o Fábio no gol. Então assim, a espinha dorsal continua a mesma, e o Ganso. São só reforços. Os jogadores que saíram basicamente tiveram uma posição recolocada, né? E não eram jogadores cruciais, titulares. David Duarte, que aí chega o Vitor, aí na lateral não, aí no gol, Marcos Felipe chega, em posições que talvez tenham saídas, o Natan, por exemplo, não sabe ainda se vai renovar ou não, o Galo quer vender ele, o Fluminense quer estender o empréstimo, mas o Lima é um meio-campista, parece que o Natan vai ficar. Sim. Então seria mais um jogador, então o Fluminense está enriquecendo o elenco, como o Fernando Diniz já sabia. Não eram contratações gigantescas de nome para aeroporto, mas são contratações que são funcionais. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!